antes de ir para o MIT, fazer uma escala no Scala Brasília, que eu gostaria de entender como é que surgiu esse projeto para você e como é que foi sua participação nele. O Scala Brasília foi esse projeto, chamo de Scala Brasília, maquete 4D. Foi o último projeto que eu fiz aí no Brasil antes de vir para cá. Foi bem legal, assim, porque foi um encerramento, assim, com essa equipe aí de pessoas da Entrequadra muito, muito legal, assim, e aí foi um projeto que a gente idealizou, que aí Brasília tem essa coisa essa utopia de um futuro e tal, né, na época que Brasília foi construída, ela foi feita, assim, com o que tinha de mais moderno na época, e Brasília alçou também novas tecnologias que não existiam no mundo. Então, assim, teve esse momento dos anos 60 aí que o Brasil estava com essa ideia de se lançar como uma vanguarda tecnológica mesmo, né, e Brasília, meio que a ideia era como se ela materializasse o Brasil como esse país de vanguarda do futuro e de ponta, assim. E meio que aí veio a ditadura e veio todas essas questões que a gente sabe do Brasil, e esse espírito acaba se perdendo um pouco, assim, né, e aí a ideia enfim, isso, assim, um contexto, né, mas e aí, hoje em dia, assim, muitos dos equipamentos públicos de turismo de Brasília estão ali, assim, abandonados e que deixam de explorar um potencial muito forte que a Brasília tem de ser um museu a céu aberto, assim, né? Uma cidade inteira que cada mínimo detalhe, cada pedaço ali tem um pensamento, tem um porquê das coisas serem como são ali, né? E aí a ideia do Scala Brasília era o seguinte: pegar um dos pontos turísticos mais clássicos que a gente tem, que é essa maquete gigante, eu esqueci as dimensões agora, mas ela tem pelo menos uns 8 por 8 metros, assim, uma maquete enorme de Brasília, que tinha sido feita nos anos 80 para uma exposição, e aí o Lúcio Costa achou a maquete, assim, tão espetacular, tão delicada, que ele criou um pavilhãozinho subterrâneo na Praça dos Três Poderes só para abrigar a maquete, né, e porque é um clássico, assim, das cidades, né, ter a maquete da cidade e tal. E aí, é lindo, assim, que a Praça dos Três Poderes, quem já teve a oportunidade de ir, esse piso de pedra portuguesa, assim, e com pequenos pavilhões e esculturas meio que pulverizados, assim, é uma coisa bem surreal. E aí a maquete, você basicamente tem umas escadas que, quando você tá longe, você não vê, e aí, de repente, você vê que tem essa escadaria, você começa a entrar no subterrâneo, e aí você tem essa maquetona de Brasília, né? E por ela ser subterrânea e escura, é perfeita para você fazer projeção mapeada. Então, a nossa ideia foi meio que repaginar um dos pontos turísticos e históricos de Brasília mais clássicos, assim, com essa camada nova de uma tecnologia digital, de uma coisa contemporânea, assim. E que o legal disso é que quando você bota projeção ou essas mídias digitais, você não corrompe a parte material, né? Você não está transformando de uma forma irreversível. Você vai ter aquela coisa nova ali, mas depois se tira, né? E aí acabou, sumiu, sabe? É uma maquiagem que você tá ali por um tempo, assim, e você cria novas formas de experiência, sem criar uma alteração reversível, né? Porque é um monumento, é um patrimônio histórico aquilo. E aí o que a gente fez foi, novamente, esse projeto foi possibilitado a partir de um fundo de apoio à cultura do FACDEF, e por uma semana a gente botou vários projetores e que as pessoas podiam acessar conteúdo e informação sobre Brasília através de telas touch, que a gente posicionou fora da maquete, e aí você selecionava lá, a escala. Aí você selecionava a escala residencial, né, que Brasília tem essa história que ela foi construída em 4 escalas. Aí você
seleciona, os projetores, tipo, iluminavam o pedaço da maquete que tinha a ver com aquele conteúdo, e aí tal, e aí foi ótimo, assim, foi bem legal, deu bastante gente, a gente fez uma festa de abertura e mapeou todo o pavilhão, tem as esculturas que tem na parte de fora da praça, então foi bem legal, assim, e a nossa ideia era que isso virasse uma coisa permanente, né, isso fosse só, tipo assim, uma amostra do que aquilo poderia ser, aí acabou que, enfim, né, muitas coisas foram acontecendo depois disso, não virou um equipamento permanente, mas ficou uma ideia, assim, né, e a nossa ideia, no futuro, de repente, retomar isso, em vários monumentos de Brasília, por que não dar uma segunda roupa, assim, com uma narrativa digital e tal, que, né, não interfere na estrutura física da coisa, mas você possibilita novas interações e novas visões com aquele espaço. Uma pergunta teórica mais abstrata, assim, como é que você vê essa relação das camadas que você constrói e as possibilidades de intervir nas narrativas? Eu acho que isso era bastante evidente já lá no novo guia, né, de criar uma nova interpretação sobre Brasília, né, uma Brasília jovem, mais colorida, disputar um território de que uma Brasília era cinza, mas todos os seus trabalhos têm isso, uma projeção que vem, né, uma imaginação que acrescenta já pensou se a gente não tivesse o teletransporte? O que você acha que tem a ver com as novas narrativas, as camadas e as possibilidades de inventar novos futuros? Eu acho que é questão de todo trabalho autoral, né? Ou qualquer trabalho de criação, né? Você sempre vai gerar um novo jeito de ler só pelo fato de estar criando alguma coisa, né? Nada é neutro, assim. Então, e até um ponto interessante, assim, porque em alguns trabalhos eu acho que isso fica mais evidente, em outros eu acabo tentando me eximir um pouco de botar muito da minha leitura ou do meu ponto de vista em cima de uma coisa, dependendo da natureza do trabalho, mas é sempre... E o legal disso, assim, é quanto mais gente envolvida tiver na história, mais essas novas leituras vão ficando ricas, né, e essas interpretações sobre as cidades, sobre os espaços vão ficando mais ricas, e também você não ser muito dogmático, deixar as coisas um pouco em aberto, também facilita de que a leitura do público, né, como a gente estava conversando, o usuário também vai ler aquilo de um outro jeito que você nunca espera, né? E eu acho que é isso, assim, por exemplo, nessa escala Brasília, tinha a nossa pegada artística de tentar fazer aquele espaço ficar vivo e interessante num contexto, né, do século XXI, assim, que o jeito como as pessoas percebem o espaço, a música, a linguagem visual das coisas é muito diferente do que né, naquele tempo onde a maquete foi criada. Então, a nossa ideia era aproximar aquilo um pouco mais do usuário de hoje. Mas é um debate, assim, nesse trabalho novo também do Within, que era mais documental, e em 3 comunidades de favelas, né, que eram mais vulneráveis e tal, também num trabalho como esse, é muito difícil você, como um estrangeiro, né, de fora ali, querer, tipo assim, né, como é que você como é que você faz o seu recorte de narrativa daquilo, mas ao mesmo tempo não tem como você se eximir disso, né, a partir do momento que você tem uma câmera na mão que está filmando, você está escolhendo o que você deixa dentro e o que você deixa fora do frame, né. Então é sempre uma questão que eu acho que é a melhor parte do nosso trabalho, mas também é o mais crítico, eu acho também. Até que ponto você pode ter uma mão pesada, assim, da sua narrativa, e até que ponto você tem que, né, tentar sair disso e deixar mais, jogar na mão do público dessa leitura, né? Então, como é que foi essa ida pro Media Lab? Essa ida para o Lab foi
foi o seguinte, basicamente eu estava já nesse fluxo meio intenso de produção de evento, de mostra aí em Brasília, né, e sempre vinha uma coisa atrás da outra, e era um momento muito legal, assim, mas quando você está já trabalhando de forma comercial, né, contratada, você faz sempre, você já sabe fazer bem, né, porque as coisas têm um prazo mais curto, e tem dinheiro envolvido e tal, então você acaba fazendo o que você já sabe fazer, né, por mais que você sempre aprenda um pouco em cada trabalho, mas você entra num fluxo, assim, de gerar saída, né? Beleza. E aí eu queria aprender outras coisas que provavelmente iam me demorar um tempo e, né, eu queria ter uma noção mais técnica de várias coisas, né, e também poder explorar sem ter sem ter um produto ali já esperando para ser feito. E aí eu apliquei aqui para o MIT Media Lab, e aí o legal é que, assim, você entra aqui, então meia parte do seu tempo é você pega aulas, que você escolhe as aulas que você quer, você monta o seu currículo, é totalmente livre, e meio período você trabalha num grupo de pesquisa, né, que no meu caso eu chamo City Science, que é um grupo que tem pessoas assim, tem arquitetos, tem engenheiros, né, muito de arquiteto e engenheiro nesse grupo, e ele trabalha com problemas da cidade do futuro, não só no campo teórico, mas de fato a gente desenvolve peças e produtos e já para essa cidade do futuro. Então a gente desenvolve bicicletas autônomas, a gente desenvolve essas plataformas tangíveis para você fazer urbanismo baseado em simulação de dados. Aí tem também, a gente constrói o mobiliário robótico, né, para casa e transformando ao longo do dia. Então tem tudo que a gente faz no lab é meio sci-fi, ainda não existe, mas ele já existe no ponto de que a gente está construindo aqui. Aí agora eu tô como pesquisadora, que eu tô transicionando o meu visto de estudante para pesquisadora, desenvolvendo essa linha de cinema interativo, né, que apesar de que ser chamado Media Lab, não existe, assim, ninguém trabalhando, pelo menos assim, agora, nessa era aqui do Lab, não tem ninguém trabalhando com filme, assim, é mais, isso no começo dos anos 2000, o último grupo que tinha aqui relacionado a essa linha terminou, e aí agora eu tô meio que puxando de volta para esse lado outros projetos. Então fala pra gente como é que foi o convite do Within e do processo de produção. É isso que é interessante, né, esses trabalhos de novas mídias, novas narrativas, né, cada projeto é uma história diferente, assim, né, cada projeto vai ter uma natureza diferente, um jeito que você vai produzir diferente, os profissionais que vão estar com você na história, cada vez vai ser de um jeito, assim, mas eu acho que o legal se você fosse a pessoa responsável, assim, que está liderando o projeto, você sempre tem que ter um escopo geral, assim, do que mais ou menos, do que é, qual que é a ideia geral, qual é mais ou menos o geral do que você quer atingir, e você meio que usa aquilo ali como, tipo, um norte para você, mas você vai sendo flexível o suficiente para ir, né, ainda mais num trabalho desse que era de documentário, em comunidades, que é um trabalho muito vivo, que você não sabe o que vai acontecer, você tem que ser super flexível pro que for vindo, que você não tinha noção antes, mas você tem que ter um norte, né, porque senão é fácil de se perder, assim. Então, quando veio o convite para a gente expor na Bienal de Veneza, que está agora aberto e que agora finalmente eu vou conseguir ver, em 2 semanas eu estou indo para lá ver o projeto instalado, que até agora eu não tinha ido ver, assim, por conta do Covid e tal, mas quando surgiu esse convite para a gente expor alguma coisa relacionada à pesquisa em assentamentos informais que o nosso grupo já tem, né, que é relacionado a favelas e urbanismo
que chama-se de autoconstrução, né, que não é o governo que vai lá e pavimenta a rua e loteia e daí vem as pessoas, não, é tipo assim, as pessoas que vão fazendo do jeito que dá e construindo, e que é o fenômeno que mais, assim, uma boa parte do mundo, assim, até 2030 já, a maior parte do urbanismo já vai ser dessa forma, assim, a estimativa é essa. E que se você for em qualquer lugar ali da América Latina, da África, da Ásia, o que você vê é muito mais favela e autoconstrução do que essa cidade formal que eu vivo, que provavelmente você vive, né, e, enfim, é uma coisa, né, que a gente, que parece que está às margens, né, que é a exceção, mas na verdade é a regra, assim, o volume maior das cidades do mundo hoje em dia já tá virando o urbanismo de autoconstrução. Enfim, e aí quando surgiu essa ideia de expor a pesquisa de autoconstrução na Bienal de Veneza, que é a Bienal de Arquitetura, né, que a gente foi convidado, a Bienal de Arquitetura, aí o meu orientador perguntou se eu não queria tocar esse projeto, e também porque eu já estava tendo que decidir o meu mestrado, e aí conciliou uma coisa com a outra, e aí eu achei que, assim, que por ser uma exposição e por ser na Bienal, a gente tinha que mostrar isso de uma forma mais artística e mais, talvez gerando mais uma experiência do que de simplesmente ir ali e organizar de uma forma bonita a pesquisa, assim. Eu achei que a gente tinha que criar uma outra peça. E aí a ideia era o seguinte, né, dentro de 3 dessas cidades onde a gente já tinha pesquisas acontecendo de urbanismo, que era em Cairo, Porto Haku, na Nigéria, e Guadalajara, no México, como é que a gente poderia mostrar a história e a cidade mesmo, como é que a gente poderia mostrar essa cidade, mas de uma maneira que aproximasse isso do público que tem uma realidade completamente diferente, né, e aí, então, um jeito clássico de fazer isso é você pegar personagens, né, pegar e olhar com zoom, assim, pegar uma lupa e olhar para alguém. E aí dentro desses personagens, a minha ideia era assim, era mostrar como é que são os rituais de comida. Eu iria seguir elas no processo de adquirir a comida, seja lá como fosse, que eu não sabia ainda, adquirir a comida, transformar a comida e comer, né, e num dia onde esse personagem trabalhava e num dia que ele não trabalhava, né, porque assim, essas dinâmicas do seu deslocamento em trabalho e em não trabalho também é muito importante para a cidade, assim, a minha ideia era como mostrar a cidade através desses rituais de comida de personagens, e aí nisso, então esse era o meu norte, esse era o meu escopo geral, e eu sabia que eu ia fazer algum tipo de instalação imersiva com esse material, não sabia como ainda, porque eu não sabia o que ia acontecer, que tipo de material que a gente ia conseguir nesses lugares, e como é que ia ser tudo, como é que ia ser a dinâmica com essas pessoas, não tinha como saber muito, né, mas tinha mais ou menos esse norte. E aí, nisso eu comecei a conversar com os pesquisadores e as ONGs desses 3 lugares onde a gente já tinha contato, e aí falei que então, a gente tinha que ter esses 3 personagens, pessoas que se interessassem em me ter lá como uma visita, e que eu ficasse com essas pessoas durante 2 semanas e tal, e aí nisso acabou e assim, quem eram as pessoas dessas comunidades que eram responsáveis pela comida dentro da família? Eram sempre mulheres, né, e aí nisso acabou virando um trabalho sobre 3 mulheres, e foi muito legal, assim, porque aí eu fui, e aí teve toda essa questão aí quando eu fui também, eu tinha pouquíssima experiência em filmar, mas eu levei a minha câmera, mas aí eu também juntei com os cinematógrafos do próprio local, assim, né, que já tinham, que ajudaram pra caramba, assim, nessa comunicação, e até
né, por exemplo, no Cairo, que eu não falo árabe, né, as meninas que estavam filmando junto comigo eram também as interlocutoras, deu com a Jihan, né, na Nigéria, né, a gente teve uma equipe maior, assim, que tinham 2 câmeras, o pessoal do som e tal, e eles que foram, assim, me guiando, tipo assim, o que é, porque eles sabem ver o lugar de uma forma totalmente diferente, né. Tinham várias camadas de complexidade, né, que era a minha interação com as mulheres, mas também a questão de estar lidando com uma equipe que está filmando tudo dentro de um contexto muito agitado dessas cidades, né, e a gente aqueles estranhos ali na cidade, então tinham várias delicadezas ali depois na edição disso, mas enfim, como eu falei, tinha esse norte, que eram a refeição de um dia de trabalho, a refeição de um dia de não trabalho, e com um personagem para a cidade, e depois, e aí, assim, era isso, e aí o que acontecesse, aconteceu, e foi uma surpresa, assim, né, muitas coisas foram desenrolando, e foram se abrindo, assim, né, e você descobrindo, e você entrando no tecido social da cidade, porque quando você vai para uma cidade com essa missão de filmar alguém, você vira uma visita, e as pessoas querem te mostrar o que tem de melhor, então também elas queriam, né, então teve a atuação delas também, essa percepção deu entender, assim, qual que era o meu jogo com elas, e qual era a atuação delas, o que elas queriam me mostrar, né, porque elas acabaram, né, virando atrizes, assim, e, enfim, foi um trabalho muito, muito, muito interessante, assim, diferente de tudo que eu já tinha feito, e aí, depois, com essas coisas filmadas, aí eu voltei pra cá, e assim que eu voltei, aí a pandemia pegou mesmo, aí a gente teve que, trancou tudo, o MIT falou, vocês, até hoje à meia-noite, limpem, peguem tudo que vocês tiverem, que o MIT vai ser trancado, ninguém entra aqui mais. E aí ficou, caraca, e aí nisso a Bienal falou, não vai rolar por agora, a gente vai ver o que vai acontecer, aí ficou nessa, ninguém sabia ainda, nem se a Bienal ia acontecer mais, ficou tudo meio que em suspenso, mas, tipo assim, eu e o pessoal, a equipe aqui que tava nesse projeto comigo, a gente continuou tocando, porque independente de Bienal, eu não sei quem tinha esse material muito rico, e tava todo mundo também interessado em criar essa instalação, e que ia ser uma coisa nova para o grupo, e a gente continuou, mesmo com tudo fechado, e sem meio que saber quando que a gente ia poder expor isso, a gente continuou fazendo, e editando, e testando, e aí, quando a gente já tinha o material, aí que a gente começou a ver, não, então, como é que a gente organiza um storyboard, uma história que ela não é em uma tela só, mas em 4, e com uma maquete, e aí nisso começou um outro processo de inventar uma linguagem para esse documentário imersivo também. E aí foi isso, mais ou menos, assim, né? Foi tudo meio muito experimental, assim, né? Meio que inventando ali como fazer essa história, sabe? Você fala em 4 telas porque são as 3 mais a projeção de topo? É isso ou tem uma quarta parede que eu não localizei A ainda? gente na ideia original, a gente tinha as 4 paredes mais essa maquete arquitetônica das 3 cidades, mas aí de novo, assim, né, por conta de questões técnicas e do espaço que a gente desenvolveu, e a gente também acabou a gente decidiu por fazer a instalação ficar mais enxuta, para a gente poder montar ela remota, porque assim, a gente no fim descobriu que a gente não ia poder estar em Veneza para montagem, e a gente também quer viajar com essa instalação de novo para as 3 cidades onde a pesquisa aconteceu, então a gente optou por enxugar a massa, assim, até a própria maquete que a gente fez, se a gente ela modular, a gente ia fazer ela com vários materiais, isso e aquilo, mas a gente acabou optando por fazer ela com uma tela embaixo, com impressão 3D, tipo um modular, assim como quebra-cabeça,
para que a gente pudesse depois viajar e levá-la para outros lugares, inclusive as cidades onde a pesquisa aconteceu. Quando a gente começou a editar os vídeos, a gente ainda tinha 4 telas mais a maquete, e depois a gente optou por tirar uma e fazer 3 telas mais a maquete. Mas e aí foi, é isso, como eu tô te falando, assim, foi um processo de, de vendo o melhor modo de apresentar esse conteúdo, assim, dentro de vários, assim, prestando atenção em várias coisas, né, porque tem qual é o melhor jeito de você apresentar aquele conteúdo, mas também você tem que pensar em como é que você depois vai transportar isso, como é que você vai montar, né, quanto mais projetor você tem envolvido, maior é o aluguel que você vai ter que pagar por esse equipamento, enfim. Né, então, quando a gente trabalha com o cinema expandido e novas mídias, tem sempre muitos vetores, né, que você vai pensando assim, você vai descobrindo no caminho. Importantíssimo no contexto do curso você incluir isso na fala, porque é a dimensão concreta do nosso trabalho, né? Tem essa maquete volumétrica das 3 cidades também, que uma cidade vai se transformando um pouco na outra e tal, e aí conforme o que está sendo passado nas paredes, assim, que é esse conteúdo mais cinematográfico, a maquete, né, esses 3 mapas, funciona quase como uma legenda, assim, como um guia que vai te dando uma nova pista ali de onde é que você está. Porque às vezes as projeções, elas estão a respeito de só um lugar, tipo, as 3 paredes são sobre a Nigéria, mas às vezes cada parede tem um pedaço de um país diferente, né, que basicamente esse trabalho é um estudo comparativo, né, ele vai mostrando as semelhanças e as diferenças desse processo de comida e dessas cidades nesses 3 países. Bom, dos trabalhos que você tem visto, que você participa no Media Lab, conhece, o que tem de coisas interessantes de novas narrativas ou dessa também desse projeto que você falou que está trabalhando, de uma próxima instalação, e o que você prevê aí no seu momento de pesquisadora de cinema interativo, o que a gente deve ficar atento que vai sair do Media Lab em breve? Cara, uma coisa que está sendo muito falada, assim, não só no Media Lab, mas aqui na cidade, aqui em Cambridge, né, é um contexto de muita universidade. Acho que é um dos contextos mais acadêmicos do mundo, aqui, assim, você tem o MIT, tem Harvard, tem Tufts, tem a Universidade de Boston, tem, assim, todo mundo aqui que você mora, que você esbarra na rua, é acadêmico de alguma forma, ou pesquisador e tal. E o que, assim, se fala muito, 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 e que tá todo mundo, assim, com os olhos em cima, é a biologia sintética, né? E agora, principalmente depois do Covid, eu acho que está cada vez mais claro que essa era da microbiologia e da biologia sintética e do físico, assim, e da mistura de inteligência artificial com o mundo celular e tal, é um tópico muito visado. Já conheci algumas pessoas que estão trabalhando nesse sentido com essa substância para cinema, assim, não cinema, mas como material visual, assim, como uma linguagem, mas ainda num campo bastante abstrato, assim, talvez essa narrativa, como a gente conhece do cinema, ainda tem muito espaço ainda para ser explorado dentro de um contexto biologia sintética. Mas, por exemplo, aí aqui no lab, eu até, não sei se, deixa eu virar a câmera, se dá para ver um pouco assim, tem vários laboratórios. Esse laboratório que tem aqui atrás, ele trabalha muito com interfaces táteis, né, então uma mistura do analógico com o digital, assim, isso assim, esse é um clássico, você misturar o tátil, o analógico com o digital. Ele também, assim, tem muito essa exploração sensorial, né, de tentar usar o olfato
e o paladar, né, e o tátil, como eu falei, dentro das narrativas e da interação. E eu acho que esses são os tópicos, assim, muito explorados aqui. Tinha um grupo, dentro da biologia sintética, ela acabou, no grupo da Nelly Oxman, que tem, que usa, assim, o bicho da seda, a abelha, os insetos, e meio que tenta, de certa forma, programar o comportamento deles para construir estruturas arquitetônicas e superfícies, né? Então, tem uma que eu quero começar a explorar, da biologia com a linguagem do cinema, e vamos ver no que dá isso aí. Mas eu não tinha pensado como linguagem, assim, com essa possibilidade de criar uma linguagem a partir da revolução e obviamente, das mudanças de comportamento que virão, né? Uma nova sociedade sendo construída com nova linguagem, com nova percepção. Sim, Demais. as aplicações da biologia sintética são muitas, como você falou dos sensores, né, porque quando a gente usa sensor digital, né, que o microfone e a câmera, é um bicho completamente diferente de você tentar fazer um sensor de olfato ou de paladar, né, porque é um sensor biológico, né, e aí eles decaem mais rápido, mas tem gente já também, tem alguns amigos que estão trabalhando com isso, e, enfim, até a própria mesmo, sei lá, tem outros pesquisadores aqui que estão desenvolvendo música com bactéria, né, que eles meio que treinam a bactéria, que eles iniciam as notas e a bactéria termina a composição, e tem várias coisas, e aí tem gente que eu já conheci aqui que trabalha com o visual da divisão celular e dos vírus, das bactérias, mas eles, no cinema, eu até agora só vi isso aplicado, assim, como o registro dessas imagens e depois uma tentativa de edição disso com narrativa, mas não que ainda fosse possível você gerar um script ou qualquer coisa parecida com isso por o conteúdo em si, mas tem vários jeitos disso, isso ainda vai dar muito pano ainda. Gabriela, da minha parte eu agradeço. Te pergunto apenas se tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, uma coisa... Eu acho que vai ser muito bom, assim, para os alunos e para o público ver, assim, que acho que né, cada pessoa que vai parar nessa área tem uma trajetória completamente diferente, e eu acho que é tão interessante, assim, e às vezes a gente pensa que no Brasil, com tanta dificuldade que a gente tem para conseguir o básico, às vezes, para ir para uma área assim tão exploratória, é difícil, é muito complicado. Mesmo assim, você está sempre tendo que correr atrás de verba e disso e de aquilo, e às vezes é difícil de saber como é que cobra por um trabalho desse. Às vezes parece assim que cada novo trabalho você tem que começar do zero de novo, é difícil de criar um fluxo, mas tem muito espaço, é muito legal, é muito recompensador, e isso, tipo, eu acho que assim, para todo mundo que puder pegar essa aula, assim, não tenha medo, porque a curva de aprendizado com essas coisas é muito rápida, assim, depois que você saca uma coisa, a próxima já fica mais fácil de você pegar, e aí você, né, e com a internet também, hoje em dia, você vai pegando um pedaço daqui, junto ali, e você vai descobrindo tutorial de tantas coisas, e eu acho que tem que se jogar mesmo nessa área para desenvolver, porque não tem formato ainda, assim, isso que é o mais legal também, é meio que é um campo, assim, de possibilidades muito inexplorado ainda, então muito legal para poder criar. E valeu pelo convite,